Olha aí, as notícias do mercado da bola não param, tá? O Felipe Luiz está acompanhando o jogo na Espanha e observando aí o goleiro brasileiro. Não, ele pode estar observando, não tem essa confirmação, né? Pode estar observando aí mais um goleiro, né? Então, a gente está aqui, ó, com essa imagem aí do goleiro. Deixa eu trazer a informação para vocês aqui, ó. Quem trouxe a informação primeiro foi o Felipe Silva. Ainda na Europa, Felipe Luiz está acompanhando em loco o duelo Deportivo La Coruña e Cádiz, segunda divisão da Espanha. Técnico do Flamengo, jogou no time de La Coruña, né, o Deportivo La Coruña, por quase 4 anos, entre 2006 e 2010. A partida de hoje conta, por exemplo, com a participação do jovem goleiro brasileiro Vitor Aznar, do Cádiz, né? Em Portugal, ele assistiu também o jogo do Gil Vicente contra o Sport, tendo observado também o goleiro Andrew. Não confirmaram essa informação do Andrew, mas tem mais uma possibilidade do Felipe estar assistindo um goleiro na Europa. E aí, será que sai da Europa aí um goleiro brasileiro que atua na Europa? Fala galera, saudações rubro-negras. Opa! Quebrar a taça da sorte, hein? Não quebrou não. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, mais uma live, mais um vídeo live. Você que acompanha gravado depois é vídeo, né? Mas mais informação, muita coisa acontecendo. O mercado da bola está bombando. Cada jornalista tem as suas informações. As informações estão batendo, né? Eu tenho tido informações parecidas com o Vene, com alguns outros jornalistas. A gente trouxe há alguns dias a situação. Cadê a grana do Cruzeiro? Ofereceu 12 milhões de euros no Gerson, mas estão oferecendo jogador no esquema também, né? O pai dele foi lá e tudo mais. O pai dele falou pra gente há alguns dias que estava tudo certo, que já ia fechar, que estava muito encaminhado. Mas vamos falar de Gerson aqui não, falar de Cruzeiro aqui não, cara. Tem coisa para falar, muita coisa acontecendo. A gente há uns 2 dias trouxe, tem aqui inclusive a postagem nossa há 2 dias falando que poderia acontecer o Marcos Leonardo, né, que interessava assim ao Flamengo, apesar do Felipe entender que não é o perfil exatamente igual ao do Caio Jorge, tá? Mas o Flamengo precisa de uma opção, tá? Precisa de uma opção pro jogador, pro Pedro, né? O Flamengo não pode ficar só com um centroavante, tem que ter dois, tá? Pessoal falando aqui, Cauã Elias, sim, Flamengo, boa tarde, boa noite, né? Flamengo, jogo de futebol e tal. Pessoal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pessoal falando bem do Cauã Elias. Marcos Leonardo é muito bom jogador. Espero que dê certo. É o nome favorito do Zico, tá? Pessoal, Pedrinho é um comédia. Fala, meu nobre, aqui no Maranhão. Mande salve aí para Belfor Roxo, Cidade do Amor, Baixada Cruel, os sinistros São de Bel. Pô, Baixada Cruel, sinistros São de Bel. Poçante Cruzeiro ofereceu 12 no Gerson. Cara, e o pior é o pai que falou para mim que estava encaminhado o negócio. Será que vai rolar mesmo? Mais uma novela, Papa? Não, novela não. O Flamengo está atrás do atacante, não está fácil conseguir atacante no mercado, tá? Sonhar com o Caio Jorge, acordar com o Cauã Elias é brincadeira, diretor. Não, mas cara, é um jogador jovem, tá no perfil ali, 19 anos, tá? É um dos jogadores avaliados, não tem só ele, não. Tem uns 2 ou 3 jogadores ali, o Flamengo, inclusive o Luiz Soares, o colombiano lá do esporte. Tem alguns jogadores em pauta, né, no Flamengo. Vamos ver quem é que será contratado. O pessoal falando que o Cauã Elias não é jogador para o Flamengo. Salve para o Maranhão. Olha aí, ó. Salve para o Maranhão. Uma boa opção, olha aí, ó, para o Flamengo também. O salário do Marcos Leonardo é alto. Mas eu vou explicar aqui o que me falaram. É alto, mas se você não tem que pagar tanto, por exemplo, o Cruzeiro quer. Vamos falar que o Cruzeiro está falando 50 milhões de euros, mas vamos dizer, se chegar com 40 milhões de euros ali, contrato Caio Jorge. O Flamengo, vamos dizer que contou aí, né, gastar uns 36 milhões aí, até com o Caio Jorge. Vamos dizer que o Flamengo ia gastar 36 milhões de euros com o Caio Jorge, e ele gaste 20 milhões de euros com 60% dos direitos do Marcos Leonardo. Ou menos. Ou ele gasta 18 milhões de euros, 50% dos direitos do Marco Leonardo.
sobra metade para ele diluir em tempo de contrato. Você está entendendo o que eu estou explicando, não? Ao invés de gastar tudo com o Caio Jorge, você já paga a contratação do Marcos Leonardo, os caras ganham numa negociação futura, o Flamengo também, é jogador jovem, pode negociar ainda. Aí, o que iria gastar no Caio Jorge, que ainda ia ter que pagar o salário do Caio Jorge, que é alto, já vai estar tudo pago ali no Marcos Leonardo. Essa é a operação, tá? Então, para trazer aqui a informação completa, olha só, o Ekrem Konur publicou aqui, jornalista turco, Al Hilal já está avisado, tá? Já está sabendo, ok, Al Hilal já está ciente, tá? Do interesse do Flamengo em Marcos Leonardo. O clube saudita não quer deixar o atacante brasileiro sair. O futuro de Leonardo continua em foco. Então, a informação do jornalista turco Ekrem Konur é que o Al Hilal não tem interesse em negociar, tá? E aí, porra, legal, o Matos CRF postando aqui. Eu algumas janelas, estava sempre ajudando o paparazzo, mas nessa janela que eu passei a trabalhar com ele todo dia e participar de tudo, receber tudo, e posso afirmar para vocês, hoje o Gabriel é uma das fontes de informação mais confiáveis. Pô, cara, que isso? Tem muita gente aí. É, é, responder aqui, que isso, irmão? Relaxa, tá? Tô feliz, sem sacanagem, estou feliz de participar. Eu também estou feliz de você me ajudando aqui, irmão. Pô, sabe que é recíproco, tá? Olha só. Então, a gente tem aí a informação aqui também do CRF, Matos, tá? Ele falando aqui, olha só, há 2 dias, gente. É saber jogar o jogo. O Flamengo é para quem acredita. Tá aí, ó. 2 dias atrás, trabalha com a gente aí, o CRF Matos, postou no X avisando. E a gente falou aqui, inclusive, que perguntou ao Zico o que ele achava do nome e tal, mas que o Felipe, tá? Isso é informação, o Felipe não vê o Marcos Leonardo jogando da mesma forma que o Pedro, tá? Que o Caio Jorge, vê mais próximo ao Pedro, tá? Não é a opção que o Felipe queria, mas ele entende que pode ser importante sim ter um jogador como o Marcos Leonardo, ter 2 jogadores na posição, 2 jogadores tops a nível de seleção na posição de atacante, tá? Flamengo acredita que pode conseguir ali um atleta por algo em torno de 20, 25 milhões de euros. A avaliação do Flamengo, né, essa, tá? Empresários do atleta já sinalizaram que tem clubes dispostos a pagar esse valor para o clube saudita, 25 a 30 milhões de euros, então está dentro dos valores que o Flamengo espera gastar, tá certo? Eles querem um atacante top e devem buscar na janela. Mas o Marcos Leonardo é top, no meu entender, mas tudo bem. A informação aqui, tá? Temos falado muito do Marcos Leonardo, jogador muito bem avaliado internamente no Flamengo. Inclusive, trouxemos que o ídolo Zico tem elogiado muito o atacante do Al Hilal. Foi publicado também nas nossas redes há alguns dias que seria uma das opções caso não conseguisse cair o Caio Jorge, mesmo o Felipe Luiz preferindo um perfil mais próximo do atacante do Cruzeiro. Fla ainda não se decidiu quanto à contratação, e a informação nova que o Vene traz é que um atacante brasileiro que atua fora do Brasil está sendo avaliado. Aí eu trouxe uma informação, o pessoal falando aqui que o Cauã Elias parece mais um segundo atacante do que 9 e não fazia muitos gols. Respondendo aqui, o Flamengo já cometeu um erro assim com o Juninho, né? Não vingou no Flamengo, apesar que eu torcia muito por ele. Sobre brasileiros que atuam fora do Brasil, o nome que agrada a diretoria, que pode ser um dos planos alternativos, é o Cauã Elias, tá? Ex-Fluminense, o jogador está no perfil buscado pelo Flamengo, com apenas 19 anos. As opções estão aí. Apurei que tem mais nomes sendo monitorados além desses dois. Tá? O Cauã Elias é mais um dos nomes aí que está sendo monitorado. Então, o Flamengo aí, né, buscando aí o atacante, tem mais um nome aí à disposição. É isso, meus amigos. A gente está aí acompanhando o mercado da bola. Vou ler um pouco a galera aí. Vocês podem falar aí no chat quem que vocês preferiam se vocês fossem contratar, né? O Flamengo está aí no mercado. A gente sabe que não é fácil contratar um centroavante, ainda mais que hoje hoje é a posição mais escassa que tem no futebol, né?
laterais e centroavante. O Flamengo estava bem servido de lateral, o Matias vinha saindo para o River Plate, mas ainda está bem servido de laterais, né? Então, o Flamengo aí buscando esse atacante e não vai ser fácil, tá? Eu vou aproveitar para ler a galera aqui. Ó, o Alexandre Matos está com a gente aqui, tá? Pô. Postei lá porque. Não, beleza, tá? Pô, valeu. Vou ver aqui o pessoal falando aqui que não faz ideia porque tomou um bloco. Às vezes não foi. Passa para ele aí. Depois tu me passa o arroba do cara para eu desbloquear, que às vezes não sou eu. Tem minha equipe lá. Às vezes alguém não gostou de alguma coisa e bloqueou, né? Tinha umas pessoas meio piroca das cabeças que já trabalharam comigo já fazendo minhas redes. Então é complicado. Pô, verdade. Paparazzo foi o primeiro a falar da renovação do Arrascaeta. Inclusive, eu estava no restaurante que eles se reuniram com o Boto, né? O Daniel Fonseca se reuniu com o Boto. Inclusive, gente, para quem acha que a gente não tem informação, eu estava outro dia, eu estava 2 dias atrás com o Zico, né? E, pô, a gente ligou para o Daniel Fonseca para falar, o Zico falando do Daniel, como o Daniel Fonseca era gente boa e tudo mais, o filho do Zico também, ele participou do jogo do Zico, né? O empresário ex-jogador do Uruguai. Então, a gente está aqui, ó, com informações importantes, né, para vocês. O pessoal está preferindo o Marcos Leonardo, tá? Estou vendo aí muita gente não conforma com o Vinha ser pior do que o Royal. Não é, mas não é a mesma posição, irmão. Aí é Ayrton Lucas e Alexandro, tá? Melhor que o Caio Jorge, o Marcos Leonardo. O Zico também deu a entender isso. Ele não falou exatamente isso, mas disse para mim que era uma opção muito boa. O Zico ficou animado com o Marcos Leonardo. Então, é uma opção interessante, tá? O Igor Thiago, do Brentford, melhor que o Caio Jorge, mais barato, vice-artilheiro da Premier League, só tem 24 anos, seria uma boa. Por quanto que vai sair? Premier League. O Flamengo não vai conseguir tirar jogador da Premier League agora, cara, a não ser um Arias, que já tem mais idade e tudo, mas ainda assim tá difícil, tá? É isso, tá? A gente tinha que trazer essas informações rápidas para vocês. Um grande abraço. Valeu, saudações.